estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação, BMC News ao vivo, 12h e 2 minutos. Já vamos chamar nosso próximo convidado, Daniel Delabio, gestor da Exploritas, está aqui conosco. Daniel, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Delabio, a gente tem falado bastante, né, a respeito das movimentações do mercado. A gente olha para o Ibovespa sofrendo bastante, principalmente com as movimentações importadas lá dos Estados Unidos, agora mais esse componente da guerra lá no Oriente Médio. E a gente tem conversado, né, tentando entender essa dinâmica, tentando entender esse cenário. Fato é que o cenário mudou, né? A gente falava bastante de cenário doméstico, expectativa com os Estados Unidos, Fed Fund Rates, e agora parece que as coisas estão mudadas, né? Tem muito mais elemento, tem muito mais turbulência, muito mais desafio aqui para os nossos ativos também. Queria entender como que está a sua visão, né? Como que está a sua percepção a respeito desse momento que a gente está passando. E se efetivamente esse cenário mudou, se a forma de avaliar o nosso mercado está sofrendo uma alteração, está sendo diferente o entendimento para a gente encontrar as empresas, encontrar as oportunidades aqui no Brasil? Eu acho que é um momento de muita incerteza, né? Você está tendo muita incerteza no mundo e a incerteza maior que se dá, né? Ela se dá lá fora, né? Quer dizer, você tem o motor da economia global, que é os Estados Unidos, né? Você está tendo um movimento de aumento de juros muito grande. Então, você tinha juros aí, pouco tempo atrás, né, 10-year Treasury a 1%, né? Ou você olha o juros real, né? O juros real estava menos 1% para 10 anos, indo para 2,50%. Então, a gente está falando aqui de um aumento de juros real de 350 bips, né? A gente está falando aqui de Treasuries que está subindo talvez 40 bips, né? O Treasury de 10 anos. 400, desculpa. Então, esse movimento aqui, que ninguém sabe, né? O pessoal está quase... Hoje de manhã bateu perto de 5% o juros de 10 anos americano, né? A gente, algum tempo atrás, estava achando aqui que do Brasil os juros podia ir... A curva chegou para ficar juros terminal no Brasil abaixo de 9, né? Algumas pessoas chegando a falar abaixo de 8, ir para 7,5, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem na curva aqui os juros parando em 11, né? Então, você tem um movimento muito grande nos Estados Unidos, né, uma incerteza com uma dívida grande, né? Um movimento de guerra aí que também faz alguma especulação sobre quem vai ser o marginal buyer, né? A Rússia entrou numa guerra e perdeu as reservas dela, né? Comprador de reserva americana eram os árabes e talvez a China, né? Que talvez sejam do outro lado numa guerra aí. Então, a gente tem uma incerteza global muito grande. O que se alguém for um pouco mais honesto, né? A gente vai dizer que está um pouco perdido, né? Então, eu diria que é esse movimento, assim, sabe? Tipo, e isso está explicando, né? A gente vê aqui um Brasil, Bovespa, aqui com, sei lá, 1% de queda, mas você vê small cap ficando 6, 7, né? Você vê várias empresas, assim, de mid, small ou mais domésticas, né? Caindo 10, 15, 20% no mês, né? Então, você tem uma dispersão muito grande de ativos, né? Essa ideia de que ia ter corte de juros no Brasil e isso ia empurrar a Bolsa, né? A Bolsa chegou a bater mais de 120 mil pontos, 122, 123 mil pontos. Voltou bastante 14, né? E o CDI ali, né? O taxi do CDI correndo, né? Uhum. Então, você tem uma incerteza grande, eu diria que a incerteza é muito mais global, mais nos Estados Unidos, né? E o que vai acontecer lá vai ditar um pouco da regra do que vai acontecer aqui, né? Essa aqui é a dicotomia. Então, a dicotomia hoje a gente tem alguns ativos baratos, né? Que a gente olha e fala, pô, isso aqui está muito barato, né? Mas você tem uma incerteza grande lá fora e Brasil também, né? Quer dizer, a parte fiscal, a parte política do Brasil também não ajuda muito, né? Pois é, até pouco tempo atrás a gente falava, né, sobre o trigger do doméstico, né? Não fiscal, as pautas econômicas têm que andar, a gente está num ciclo de afrouxamento monetário, mas nem mesmo se fizermos a lição de casa, o trigger acaba sendo definitivo, né, ou definidor, né, de uma melhora no ambiente. A gente está muito condicionado lá fora e muita incerteza.
Nesse momento, o Delabio, qual alternativa que você tá vendo? Qual que é a saída para o investidor que você está monitorando? Dentro de equities, são empresas mais resilientes, mais defensivas? Tem classes de ativos? Quais seriam outras classes de ativos que você está monitorando aí para passar por esse momento turbulento? Juro ainda está sendo uma saída? A gente aqui, né, o que a gente tem feito, né, a gente fez há algum tempo ficar um pouco mais em infra, né? Tá. Então, aonde você tem um pouquinho menos de exposição à economia doméstica, um pouco do demanda doméstica, né? Então, se você ler a demanda agregada doméstica, né, a gente queria fugir um pouco porque você não sabe o que vai acontecer com renda, né? Então, empresa de consumo, talvez bancos, uma derivada, né, de endividamento da população e renda disponível que não tinha, né? Então, essa é algo que a gente tem tentado um pouco evitar, assim, né? O que mais que a gente tem feito, né? A gente tem olhado um pouquinho para fora, né? Mas também não tem sido, né? Não é, a gente tem visto coisas, a gente gosta mais de bancos, né? Bancos domiciliados no Peru do que bancos no Brasil, né? A gente gosta de Copper Lines um pouco na América Latina, né? Então, são outras coisas, assim. Mas fugindo um pouquinho desse momento doméstico do Brasil aqui, né? Mas como o grande causador dessa correção mais forte agora foi o juros americano, né? Não escapou também. Não? Até esse movimento de sair um pouco para fora, né? E comprar outros tipos de ativos, né? Eles foram afetados por esse movimento de juros americanos também, né? No Brasil, né, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem setores de infra, é o que mais tem, né, para a gente. Então, a gente tem Eletrobras, né, a gente tem um pouquinho de energia elétrica aqui no Brasil, a gente tem, né, no grupo da Júlio Simões ali, a gente tem a Holding, né, a Simpar, a gente tem um pouquinho de Movida, né, a gente começa a fugir desses plays que são um pouquinho mais de longo prazo. A gente tem Ambipar, né? Então, você começa a olhar um pouquinho de economias, onde você tem um pouquinho menos de exposição à demanda doméstica, né? E um pouquinho mais a disposição a empresas que têm um pouco mais de estabilidade no fluxo de caixa, entendeu? Mas, de novo, mesmo a parte de infra, né, são empresas que estão mais alavancadas, tem um pouco de alavancagem, né? Então, esses juros que, tava com um cara que ia estar em 10, 9, logo mais, agora está cara de 11, alguns a 11,5, né? Sei lá, você vai para 12% de juros, né? De novo, são coisas que pegam, né? Você tem muitas empresas hoje trabalhando para pagar juros, né? O acionista ficando da geração de caixa dele, pouco ficando com o acionista, né? Então, um pouquinho a gente está falando. A gente tem feito mais coisa fora do Brasil e na parte do Brasil um pouco mais de infra. Só para eu entender, é parte de infra mais de equity ou mais de título acaba chamando a atenção? Mais de equities, né? Brasil mais de equities. Tá. Brasil mais de equities. A gente gosta de equities também fora do Brasil, né? Na parte de renda fixa, né? A gente começou a gostar da curva mais curta aqui no Brasil, né? Achando que se juros parar em 11%, se você pensar os juros parando em 11%, né? Uma inflação de 4% para o ano que vem, você está falando de juros real, né? Antes de 7%, né? Parece um pouco de alto demais para um Banco Central parar, ainda mais no Banco Central, né? Que vai ter mais troca de diretores no ano que vem. Eu acho que é um pouco alto, né? Então, eu acho que você pode ter ainda assimetria talvez um pouco abaixo. Mas, de novo, né? Tá todo mundo hoje em dia, a grande expectativa aqui é o que o Paulo vai falar logo mais, né? Então, tá todo mundo de olho, né? Esse juros americano aqui, o que a gente tem visto o Fed falando, né? Que dado o movimento da curva longa, talvez faça sentido o Fed parar, né? Porque a curva longa ela vai ser bastante restritiva. Então, um pouquinho mais cedo aqui, tá vendo vocês falando, né? O Fábio Ferris também falando, né? Do juros americanos, segurando um pouco a economia lá fora, né? Mortgages, tá realmente 7, 8% de mortgage lá fora, né? Então, esse movimento de juros longos lá fora, ele é bastante restritivo na economia americana. Essa restrição talvez segure a economia, segura um pouco da demanda agregada e você tenha o Fed já não ter que subir mais 0,25, né? Que o último DOTS tinha mais alta ainda, né? Então, os próprios Fed speakers, né, os que votam e tudo mais, né, começaram a dar uma indicação de que talvez tenha acabado o aumento de juros lá fora.
se isso acontecer, né, e eventualmente, todo mundo que previu, né, uma queda, né, da atividade econômica lá nos Estados Unidos, né, tem que estar um pouco surpreso da resiliência da economia, né? Pode ser por causa da parte fiscal, né, que está bem frouxa, pode ser, tem N motivos para você explicar o que está acontecendo. Mas o que a gente tem, né, dado é que a gente está surpreso, né, a maioria das pessoas, os players de mercado, estão um pouco surpresos com a resiliência da economia. Né? Até quando isso vai acontecer? Sei lá, até ontem, até amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, né? Eu acho que em algum momento esse movimento de subir os juros, né, de 0 para 550, 525, 6%, sei lá, ele impacta a atividade. E aí essa atividade vai fazer um pouco dos ativos sofrerem, né, lucro das empresas, né? Ou mesmo quando você olha, né, o valor presente líquido do fluxo futuro com juros mais altos tem esse menor, né? Então é muito importante o que está acontecendo lá fora. Maravilha. Delábio, agradeço sua participação, obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, já deixando as portas abertas aí para as próximas oportunidades. Uma ótima quinta-feira para você, até mais. Até mais, abração, tchau, tchau. Tchau. Daniel Delábio, gestor da Exploritas, aqui com a gente, trazendo percepções importantes, né? Todo mundo de olho no que o Powell vai falar daqui a pouquinho, daqui exatos 47 minutos. Maurílio Goldner, qual é a